Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Com este versículo eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Marcos capítulo 9, verso 30, 31 e 32. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo, temiam interrogar Jesus. Eu queria conversar com vocês nesta noite sobre o discipulado de Jesus. Dallas Willard, ele escreveu um livro, vai aparecer ali para vocês, um livro chamado A Grande Omissão. Esse livro fala das consequências de ser um cristão, mas não ser um discípulo de Jesus. A consequência dramática de você ser um cristão, mas você não ser um discípulo de Jesus. O título do livro se explica por si só. Ser um cristão sem ser um discípulo de Jesus traz muitas consequências para todas as áreas da vida e da sociedade, principalmente no quesito testemunho, Essa semana eu vi no Facebook, eu entro muito pouco nas redes sociais, eu sou analógico, não sou digital ainda, estou nessa transição aí, mas eu até gravei um vídeo essa semana, 1 minuto e 40, foi um milagre aquele vídeo lá, coloquei lá no mural da igreja, mas no Facebook eu vi uma discussão sobre um jogador que se diz evangélico, que está jogando agora lá nas Arábias. E esse jogador, que se diz evangélico, que se diz cristão, ele não tem responsabilidade de aliança, por exemplo, com nenhuma mulher com quem ele se relaciona. Ele desfruta do corpo desta mulher, mas não tem uma aliança. Ele é um pai, mas apesar de toda a fortuna que ele tem, ele vive distante do filho. Apesar de, quando fazer gol, levantar as mãos para os céus, apontar para os céus, o testemunho dele mostra que ele está longe de ser um discípulo de Jesus. Mesmo de vez em quando aparecendo na igreja, mesmo de vez em quando dando um bom dízimo, se nós podemos chamar assim, o testemunho dele não representa que ele é um discípulo de Jesus. Nós estamos aqui nesta noite, sabemos que isso é um culto a Deus, e eu imagino que todos nós, cristãos, queremos ser sim, um discípulo de Jesus, eu imagino. Para saber se nós somos discípulos ou não de Jesus, nós somos convidados a olhar para a Bíblia, a olhar para as Escrituras e perceber como Jesus fazia ou desenvolvia o discipulado. O texto que nós lemos nesta noite, apesar de só 3 versículos, ele mostra para nós como era o discipulado de Jesus. O discipulado de Jesus, em primeiro lugar, ele envolve um plano, que no nosso texto é demonstrado quando Jesus diz que quer ficar sozinho com os discípulos. O discipulado de Jesus envolve um planejamento. Então, o versículo de número 30 diz para nós que Jesus está partindo da região onde estava, Cesareia de Filipe,
e se dirigindo para a Galileia, e ele não queria que ninguém soubesse disso. Ele não queria multidão perto dele. Mas para entender este versículo, eu gostaria que você relembrasse comigo o contexto deste versículo, isto é, o que antecede este versículo. E no episódio anterior, o evangelista Marcos mostrou para nós que Jesus expulsou o demônio de um adolescente, de um jovem, e curou ele daquela mudez que o impedia de se comunicar. Os discípulos, então, que estavam frustrados por não conseguirem expulsar aquele demônio, os 9, mas os 3 discípulos que tiveram uma experiência no Monte da Transfiguração, agora eles estão animados, eles estão emocionalmente comprometidos com Jesus, porque eles identificaram nessas ações de Jesus lá no monte, também lá nesse episódio do exorcismo daquela casta demoníaca, que Jesus de verdade, ele era o Filho do Homem, expressão predileta de Jesus, que aparece aqui também no versículo de número 31. O que os discípulos têm em mente? Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14, que mostra quem era o Filho do Homem. Então o texto diz: eu estava olhando nas minhas visões de noite. Eu quem? Daniel. E eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. O que aconteceu com esse Filho do Homem? O texto continua dizendo no versículo 14: foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno. Cantamos aqui nesta noite, né? Seu reino é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse é o Filho do Homem que os discípulos têm na cabeça. Ele vai reinar para sempre. Ele jamais será destruído. Ele jamais vai se submeter aos homens desta terra. Ele vai governar para todo o sempre. Vai prestando atenção. Pedro já tinha esse vislumbre lá no capítulo 8, quando ele confessou que Jesus Cristo era de fato o Messias, que Jesus Cristo de fato era esse enviado da parte de Deus, para que esta promessa se cumprisse. Os discípulos estão animados porque, conforme eu disse domingo passado, a partir do capítulo 9, eles estão rumo a Jerusalém, perto da Páscoa, e eles acreditam que uma revolução vai acontecer durante esta Páscoa. Os discípulos de Jesus têm um projeto. Esse projeto é tomar o poder político e econômico de Roma, para eles viverem de maneira livre, independente, novamente como o povo de Deus. Esse era um sonho antigo, passado de pai para filho, de geração em geração. Agora os discípulos têm uma convicção no coração, de que esse Cristo, de que esse Jesus, é de fato o Filho do Homem. Eles pensavam uns com os outros: nós podemos até falhar, mas Ele, que é o Filho do Homem, Ele não vai falhar não. Jesus não vai falhar. Com os seus poderes miraculosos, nós vamos ter vitória político-econômica sobre Roma. Eles incentivavam o outro: vai acontecer, vai dar certo, vai acontecer. A viagem segue. De Cesareia de Filipe, eles passam para Galileia, e a próxima parada é Cafarnaum, a casa de Pedro, onde Jesus muitas vezes se hospedara.
segundo a tradição, até hoje quem vai fazer uma visita a Israel, quer um dia ir, quem sabe, ainda não é possível nas minhas condições, mas quem sabe um dia eu vou lá. Mas disse que essa casa de Pedro em Cafarnaum ficava a uns 15 metros, 20 metros da sinagoga onde Jesus sempre ensinava. E no caminho, diz o versículo de número 30, que Jesus diz para eles: nós precisamos ficar sozinhos. Já começa a dar um nozinho na cabeça dos discípulos, porque para fazer uma revolução, quanto mais gente, melhor. Mas agora Jesus diz: não, eu não quero multidão perto de mim, eu quero só vocês, os 12, perto de mim. Muita gente é importante, só que não, eu quero só vocês perto de mim, eu quero ficar sozinho com vocês, eu quero ter um particular com vocês, eu quero fazer um discipulado olhos nos olhos, quero olhar nos olhos de vocês. Isso faz parte do discipulado verdadeiro, nós separarmos tempo para nós investirmos a nossa vida na vida de outras pessoas. Então uma pessoa que é um cristão, discípulo de Jesus, ele arruma tempo para ficar sozinho com outras pessoas, para ser ministrado por estas pessoas e para ministrar a vida destas pessoas também. Você sabe, você lê a Bíblia, e isso não é nenhuma novidade no ministério e na vida de Jesus. Jesus diz para nós, Lucas capítulo 19, versos 1 até o 10, que Jesus estava caminhando, e a multidão vinha com ele, mas de repente ele, num sicômoro, viu um baixinho naquela árvore, e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. A multidão ficou revoltada, porque Jesus abriu mão de andar com a multidão para cuidar de um homem só. João capítulo 4. Jesus arruma um jeito de pedir para os discípulos irem comprar comida, para ele discipular uma mulher, a mulher samaritana. Depois os discípulos chegam com um sanduíche, com o McDonald's, e Jesus fala assim: não estou com fome não. Mas como, Senhor? O Senhor pediu para a gente buscar um lanche ali na frente, e agora o Senhor fala que não está com fome? E Jesus responde: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Qual era a vontade do Pai, em partes, para Jesus? Fazer discípulos. Por isso, no final de Marcos, no final de Mateus, ele vai dizer: ide por todo mundo e fazei discípulos. Depois da ressurreição, os discípulos voltaram a pescar, e Jesus volta a discipulá-los. E Jesus faz um churrasco de peixe, faz uma refeição, e diz: ó, moçada, bora aqui, vamos comer aqui. Tira a espinha dos peixes, um come, mistura o peixe com pão. Quando o pessoal está meio entretido lá, ele: Pedro, chega aqui, vamos ali conversar um pouquinho. E aí aquele assunto dos 3 tu me amas. Mas Jesus separa Pedro dos outros 12 e vem conversar com ele: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Jesus investia tempo a sós com muitas pessoas. Ele dava atenção para a multidão, mas o investimento maior da vida dele não era com a multidão, mas era treinando 12 homens que mais tarde fariam uma revolução espiritual, que tem implicações materiais no mundo inteiro.
Vocês estão comigo, amém? Então, o que nós aprendemos com Jesus quando ele abre mão da multidão e fica a sós com os discípulos? Que na metodologia de Jesus de discipulado, ele prefere investir com intensidade para depois ter uma maior quantidade qualitativa. Esse é o projeto de Jesus. Investir intensamente num grupo menor, para que depois esse grupo melhor, ele se multiplique, e a partir dessa multiplicação, isso aconteça com outras pessoas. Foi assim que Jesus, ele trabalhou. É como que se Jesus, ele tivesse uma mangueira na mão, e diante dele tivesse centenas de garrafas PETs de 2 litros. E num primeiro momento, a tentação é pegar aquela mangueira e por meio desta mangueira sair pulverizando a água para tentar encher todas as garrafas PETs. Mas não é isso que Jesus faz. Jesus, ele pega 12 garrafas e com a mangueira vai enchendo uma após uma. Tanto é que a pessoa mais íntima de Jesus era João. Depois o outro grupo mais íntimo de Jesus era Pedro, Tiago e João, às vezes André, e depois o restante dos discípulos. Então essa é a metodologia de Jesus. Ao invés de ficar pulverizando água e nunca encher as garrafas, Jesus então investe intensamente em uma garrafa e enche aquela garrafa de PET com essa água. E Ele mesmo é a água. Ele mesmo é a água da vida, a água que mata a nossa sede. Aleluia! Jesus tinha um plano, e o plano era ficar sozinho com os discípulos de Jesus, os discípulos dele, investir a vida dele em outras vidas. Isso é discipulado, investir a minha vida em outras vidas. Sabe, irmãos, na época da pandemia, todas as igrejas sofreram. Há uma estatística de que 30% das igrejas no mundo, elas fecharam. As igrejas físicas, né? Os templos, 30%, é muita coisa. Além dessas igrejas fecharem, cerca de 40% dos membros das igrejas não voltaram para as igrejas. Por outro lado, se percebeu que as igrejas que trabalhavam com grupos pequenos de discipulado, foram igrejas que também sofreram, mas também sofreram menos. Discipulado. Discipulado faz toda a diferença. Quando pessoas decidem investir as suas vidas em outras pessoas. E foi isso que Jesus pediu para a gente fazer. E foi isso que Ele fez. E é isso que está acontecendo no texto que nós lemos nesta noite. Sabe, irmãos, vou abrir meu coração para vocês. Algumas pessoas que estão conosco aqui, desde quando eu cheguei há 10 anos atrás, sabem que um grande sonho meu é ter uma igreja pastoreada por meio de grupos pequenos. Nunca deu certo. Surgiram vários outros incêndios que precisaram ser apagados. Mas eu tenho esse sonho ainda. Um sonho de uma igreja que toda semana é acompanhada sempre. Por meio de um líder que cuida de 5 pessoas, de 10 pessoas que seja. E toda semana a gente sabe por que ele veio, por que ele não veio, o que ele está precisando.
é um sonho. E esse meu sonho está diante de Deus. É um plano que está lá dentro do meu coração e está diante do Senhor. Se for a vontade de Deus, vai dar certo. Uma igreja que por meio dos grupos pequenos também adora a Deus, cuida dos salvos e alcança os perdidos. Quem sabe? Deixa eu te perguntar. Você tem um plano de discipulado? Você tem um plano de discipulado? Você discipula alguém? Você discipula o seu cônjuge? Você discipula os seus filhos, suas filhas? Você se encontra com alguém separadamente, para quem você abre o coração e essa outra pessoa também abre o coração, e ambos na presença de Deus são restaurados, curados? Você faz isso? Você separa um dia da semana que seja para se reunir com a sua família em torno de um culto doméstico, onde as pessoas têm liberdade de fazer suas gratidões, de fazer os seus pedidos, de colocar suas necessidades? Você faz isso? No discipulado de Jesus, isso acontece. Quem não é apenas um cristão, mas é um cristão discípulo de Jesus, ele pratica essas coisas. Então, no discipulado de Jesus, há um plano, e esse plano é ficar a sós com outras pessoas. Segundo lugar, o discipulado de Jesus envolve ensino. Envolve o ensino. E o ensino aqui no nosso texto é sobre o Filho do Homem. Olha lá. É sobre o Filho do Homem. Jesus queria esclarecer a missão dele como Filho do Homem. Mais uma vez, Jesus vai fazer o que ele mais fez na vida dele durante o seu ministério, que era ensinar. Jesus ensinou mais do que ele cantou, Jesus ensinou mais do que ele foi à igreja, Jesus ensinou mais que ele foi ao templo, Jesus ensinou mais que ele foi ao templo, à sinagoga. Jesus ensinava a maior parte do ministério dele. Ele sempre estava ensinando, ele amava ensinar. Ensinar é um recurso de Deus para mostrar, revelar qual é o caráter e a vontade de Deus para os filhos de Deus nesta terra. Por isso Jesus gastou muito tempo ensinando. No nosso texto, esses 3 versículos, o conteúdo do ensino, a pauta do ensino, o tema do ensino é o Filho do Homem. O que esse Filho do Homem ele vai fazer? Se você está acompanhando o Evangelho de Marcos, essa exposição de Marcos, você vai perceber que esse tema Jesus já tratou outras vezes. Então existe conversa que a gente tem que ter, que não pode ser só uma conversa. A gente precisa conversar a mesma coisa várias vezes, até que aquilo seja esclarecido, entendido, apreendido, adaptado, acomodado, uma linguagem piagetiana, assimilado nas nossas vidas. E é isso que Jesus está fazendo, conversando sobre o mesmo assunto outra vez, o mesmo assunto. Talvez era o mesmo texto bíblico, talvez era o Evangelho de Marcos mais uma vez. A missão imediata de Jesus como Filho do Homem é esclarecida por Jesus em 3 partes. Primeiro, o Filho do Homem vai ser entregue aos homens. Já deu um choque nos discípulos, porque o conceito profético de Daniel
diz que esse Filho do Homem, ele vai governar sobre todos. São os povos que vão servi-lo, e não ele que vai servir os povos. Segundo, o versículo diz que além de ser entregue nas mãos dos homens, esses homens vão matar Jesus. E aí o coração fecha. Você sabe quando o coração fecha? Quando o coração fecha, nada mais entra. Você pode usar a melhor ilustração, você pode usar o melhor argumento, você pode fazer um teatro. Se o coração estiver fechado, nada mais entra. E aqui o coração dos discípulos fecharam, porque eles não conseguiam entender como que o Filho do Homem, profetizado por Daniel, profetizado por Jeremias, profetizado por Isaías e outros profetas mais, como Zacarias e Malaquias, por exemplo, como é que ele vai morrer? Ele não pode morrer, ele é o nosso super-herói, ele tem poderes sobrenaturais, ele não pode morrer. E aí Jesus quer explicar por que que ele pode morrer. Por que que ele tem que ser entregue nas mãos dos homens? Porque no terceiro dia, ele vai ressuscitar. Esse é o ensino de Jesus. Esse é o recurso de Jesus, ensinar a mesma coisa. Sabe, irmãos, o ensino é um recurso poderoso. E esse recurso poderoso, ele pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. O ensino é algo poderoso, é uma arma poderosa, que pode ser usada para o bem ou para o mal. Por exemplo, não é à toa que a escola alemã de Frankfurt, ela introduziu no mundo, por meio do ensino, um desejo de revolução por meio do intelecto. Essa escola que nasceu lá na Europa, ela quer dominar o mundo e transformar o mundo num mundo não cristão. E num primeiro momento a ideia era fazer uma revolução por meio das armas, por meio da briga, por meio do sangue. E então se levanta um intelectual que na verdade estava preso, e ele começa a pensar e refletir, ele diz: não é por meio das armas, não é por meio do sangue, é por meio da mente. Se você toma a mente de uma pessoa e você muda o pensamento dessa pessoa, então você muda o comportamento desta pessoa. E nessa ideologia, o pensamento é: a gente precisa educar toda uma geração, e a gente precisa começar pelas crianças. Porque se a gente ensinar estas crianças a nossa ideologia, depois de 20 anos, depois de 25 anos, uma geração, a gente domina o mundo todo, sem guerra física, sem armas nas mãos. A gente muda os conceitos. Quando a mente muda, o comportamento também muda. E isso faz toda a diferença. Isso me faz lembrar de um cristão que escreveu um livro, o nome dele é Gary Demer. Ele escreveu um livro, Quem Controla a Escola Governa o Mundo. Você podia ler esse livro, é um livro pequenininho. Quem controla a escola governa o mundo. Sabe, irmãos, Satanás, aquela serpente lá do Éden, o antigo dragão, ele continua astuto e sagaz. Então esse sistema do mundo, que manipula muitas pessoas, às vezes eu e você, por meio do ensino, por meio da educação,
eles criam um problema para dar a solução que eles querem dar. Por isso, no sistema do mundo, houve um plano de enfraquecer o salário do homem para obrigar a mulher a trabalhar fora. Porque a mulher trabalhando fora, ela precisa colocar desde cedo o filho dela numa creche, numa escola, em algum lugar. E essa é a oportunidade de ficar com os filhos dessas pessoas, para a gente incutir a nossa ideologia. Assim, as crianças com 6 meses de idade já podem ir para a escola, ficar nas mãos do Estado e receber a ideologia que eles querem passar. Vocês estão entendendo, irmãos? O poder do ensino. O poder do ensino. Por isso, existe todo um sistema que desvaloriza, que desonra, que humilha, que menospreza, que causa um complexo de inferioridade na mulher que se diz: o que você faz da vida? Eu sou dona de casa. A maioria das mulheres hoje tem vergonha de dizer: eu sou do lar. Tem um objetivo por trás disso, de empoderar a mulher. Fazer você ter uma carreira bem-sucedida, uma mulher de destaque na sociedade, mas perder os seus filhos, suas filhas, para a ideologia do mundo. Eu não sou contra a mulher trabalhar fora não, irmãos. Mas eu sou contra porque a palavra de Deus diz que toda mulher tem uma missão de ser esposa e de ser mãe. E se ela negocia esse princípio da palavra de Deus, pode ser que lá na frente nós vamos chorar por causa dos nossos filhos e das nossas filhas. Então, o ensino que Jesus também usa, e que pode ser usado para o bem e para o mal, ele está aí, é um recurso para a nossa sociedade. Mas que bom que Jesus usou esse recurso do ensino para o bem. E Jesus então está sempre ensinando a verdade, porque a verdade é pautada nele mesmo. Ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus usou o ensino para ensinar a verdade. E a maior verdade que Jesus ensinou, o grande guarda-chuva da verdade de Deus, é sobre o reino de Deus. O assunto que Jesus mais abordou em suas pregações era sobre o reino de Deus. E o reino de Deus não era, como os discípulos pensavam, um reino material apenas, um reino político, mas era um reino no coração das pessoas. Se a vontade de Deus, o governo de Deus, a soberania de Deus estiver no coração das pessoas, então teremos um pai melhor, uma mãe melhor, filhos melhores, profissionais melhores e, enfim, uma sociedade melhor que glorifica e exalta o nome de Deus. Por isso esse era o assunto principal do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Todos nós ensinamos alguma coisa. Se não ensinamos com palavras, nós ensinamos com o nosso testemunho. A questão então não é se eu ensino alguma coisa, eu sempre ensino alguma coisa. Não é o que eu ensino, mas eu sempre estou ensinando alguma coisa. Com a minha própria vida, eu ensino alguma coisa. Queria, como tenho feito já na mensagem desta noite, na pregação desta noite, respeitosamente te perguntar: o que será
que o seu filho e a sua filha aprende quando ele olha para você. Não é quando você fala com ele, mas quando ele olha para a sua vida. Qual é o ensino que você passa para ele? Quando vocês olham para a minha vida como pastor, qual será o ensino que eu tenho passado para vocês, não pregando, mas com a minha vida? Vocês estão entendendo? Nós sempre estamos ensinando alguma coisa. E o que nós ensinamos são coisas boas ou coisas ruins. Não tem ninguém neutro nessa história. Não tem ninguém neutro nessa história. Amém, gente? Discipulado de Jesus envolve um plano, envolve um ensino, mas o discipulado de Jesus também envolve um processo. E o processo no versículo 32, ele é percebido porque os discípulos não compreendem o que Jesus está falando e eles têm um temor, um medo de perguntar. Agora a gente precisa entender esse texto dentro do contexto, tá bom? Você vai ver que por trás destas palavras tem algo profundo aí para nós. Olha só. O versículo de número 32, Jesus está dizendo: eu vou ser entregue nas mãos dos homens. A palavra grega para ser entregue é paradomai. Paradomai significa alguém que Deus vai entregar ao seu juízo. Os discípulos sabiam disso. Na cabeça dos discípulos é difícil de aceitar essa ideia. Como que alguém que é o Filho do Homem vai ser entregue ao juízo de Deus? Os conceitos dos discípulos são conceitos políticos, são conceitos econômicos, não são conceitos espirituais. E por isso, de novo, o coração deles fecha. E quando a palavra de Deus diz para nós que eles não compreendiam, não é que eles não entendiam, mas que eles se recusavam a aceitar aquele ensino de Jesus de que ele iria morrer. Eles estão entendendo o conteúdo, mas eles não querem se comprometer com esta mensagem de Jesus. E aí eles têm medo de perguntar. Sabe por quê? Lá no capítulo 8, verso 33, quando no momento de êxtase e de revelação espiritual, o Pedro confessa em nome do colégio apostólico que Jesus era de fato o Messias. Quem dizem os homens que eu sou? Tu és um dos profetas, tu és João Batista. Mas e para vocês, quem eu sou? Pedro diz, tu és o Messias. Jesus diz, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai Celeste que fez você entender isso. Jesus dizia, eu sou mesmo o Messias, mas que tipo de Messias que eu sou? Eu sou o Messias que você entregue nas mãos dos homens, que vou padecer, vou ser cuspido, humilhado, chicoteado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro puxa Jesus, discipulado contrário, vamos ficar sozinhos aqui, Jesus. Jesus, você não pode falar um negócio desse. Que loucura é essa, falar que o Senhor vai morrer? O que Jesus faz? Para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, você só cogita das coisas dos homens. O medo dos discípulos de perguntar é Jesus explicar de novo, e quando Jesus explica, eu preciso dar uma resposta, mesmo que a minha resposta seja o silêncio, e quando a minha resposta é o silêncio, já é uma resposta, e quando a resposta é um silêncio, eu estou dizendo, eu não quero me comprometer com isso.
Eu não quero aprofundar essa conversa, porque eu vou ter que emitir o meu parecer, e quando eu emitir o meu parecer, o Senhor vai descobrir que não é isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero um Messias, eu não quero um filho do homem que vai morrer. Eu quero um filho do homem que vai acabar com tudo, que pelo poder da boca dele vai dar um sopro e todo mundo vai cair. E semana que vem, se Deus permitir, a gente vai ver, a partir do versículo 33, que depois dessa conversa, desse encontro a sós com Jesus, eles continuaram a viagem, e cada um com a mão no bolso, assoviando, e Jesus lá na frente, mais um grupo aqui atrás, e eles conversavam, quem que vai ser maior no reino de Deus? E há uma briga intelectual entre eles. Eu vou me sentar à direita, o outro diz, não, eu vou me sentar à direita. Então se vocês vão sentar à direita, eu vou sentar à esquerda. Eles estão com a cabeça no poder. Eu estou andando com Jesus, na verdade, sabe por quê? Porque quem anda com Jesus, Jesus vai se tornar rei, ele vai ser o governador de todas as coisas, e eu estou perto dele, eu andei com ele 3 anos e meio, e agora eu vou ter uma oportunidade ali, vai abrir um cargo aqui, vai abrir uma oportunidade ali, e eu vou ser beneficiado. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Gente que estava andando com Jesus e que não tinha compreendido, ou que não queria compreender o que é ser discípulo de Jesus, ele almeja o poder. Ele almeja o poder. Essa semana teve uma discussão, com conversas lá no grupo dos pastores, um vídeo lá, o que é ser pastor? E uma das coisas do que é ser pastor é que um pastor, 99% dos pastores, eles nunca serão ricos. Nunca. A maioria das igrejas não tem condições de fazer um pastor ser rico, só com o ministério. Quem quer ser pastor por causa do poder, por causa da influência, por causa da riqueza, ele não pode ser pastor. Por quê? Porque na Bíblia maior, conforme vai ser dito também mais para frente aqui, maior é o que serve. Então tem gente que não vai ser pastor, porque ele quer ser pastor no lugar que ele quer pastorear, não no lugar que Deus quer que ele pastoreie. Ele quer ser pastor só se ele ganhar um salário tal, e ele não vai ser pastor, porque pastorear não tem a ver com essas coisas. Pastorear é serviço, e é isso que Jesus vai ensinar, no decorrer do tempo. Nos próximos episódios aqui, quem é o maior no reino dos céus? Aquele que era o primeiro e que agora foi para o último lugar da fila. Imagina a hora do almoço, todo mundo morrendo de fome. Jesus levanta e diz assim, quem está com mais fome que eu? Ah, eu estou. Então pode vir aqui para o meu lugar, que eu vou lá para o último lugar da fila. Vamos trocar. Foi isso que Jesus fez. Esse é o discipulado de Jesus. Então, o discipulado de Jesus, ele trabalha essas verdades. E essas verdades não são verdades relativas. Então, no mundo onde a gente diz, cada um tem a sua verdade, não funciona com Jesus. Porque se a minha verdade não bate com a verdade de Jesus, ela é uma mentira. E por isso que nós estamos dizendo que no discipulado de Jesus existe um processo. E Jesus sabe que ninguém fica pronto do dia para a noite. Por isso Jesus não estica a conversa aqui. Porque Jesus tem mais um tempo com os discípulos onde ele vai continuar com o seu plano, continuar se encontrando com os discípulos, vai continuar ensinando os discípulos e vai continuar trabalhando no caráter dos discípulos, porque aqui tem um problema de caráter. Eles estão ouvindo a mensagem de Jesus, mas eles não querem se comprometer com a mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus não está dissociada da pessoa de Jesus. Se você diz não para a palavra de Jesus, é a mesma coisa de você dizer não para Jesus. Quando você diz não para a palavra de Deus, é a mesma coisa de você dizer não para Deus.
Isso é discipulado. Aquele que não negar a si mesmo, que não renunciar à própria vida por amor de mim e por amor do Evangelho, não pode ser meu discípulo. Por isso, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás pode ser meu discípulo. Vocês estão muito em silêncio hoje. Para terminar, você é discípulo de Jesus? Cristão, eu sei que você é. Mas você é um discípulo de Jesus? Você tem tempo a sós com outras pessoas? Para tratar outras pessoas e ser tratado por elas debaixo da graça de Deus? O que você ensina? A palavra de Deus ou os seus próprios pensamentos? Como que a coisa funciona? Do seu jeito ou do jeito de Jesus? Você é um cristão discípulo ou só um cristão nominal? Pegando pesado, hein, pastor? É a palavra de Deus, irmãos. É a palavra do Senhor. Eu preciso mais dela do que todos vocês juntos. Que Deus me ajude e que Deus ajude a cada um de nós. Amém.